Olá amigos, uma vez mais estamos aqui presentes para conversar um pouquinho sobre a nossa história, né? Eu vou ler para vocês agora um trecho, é claro, do nosso querido Gustavo Barroso, na sua História Secreta do Brasil, no volume 2, página 67, porque precisam saber de onde que a Ida está tirando tudo isso, né? Então eu dou para vocês as fontes, tá? E veja que interessante esse trecho, tá? Por tudo isso, no fundo, o povo, o verdadeiro povo, gostava dele. Derretia-se com o reconto das suas aventuras goreadas, desbaratava-se prazenteiro quando o via passar a galope, cingido na fardeta singela de oficial de caçadores, distanciando o Estado-Maior e os guardas de honra. Babava-se de gozo quando seu chicote zurnia ou zurzia o pagador madraço do tesouro, ou seu pontapé imperial acertava na parte sensível de um safardana. Sentia nele a alma espontânea, borbulhante, generosa e protetora, a mão que se abria para dar com largueza, como para castigar, sem subterfúgio. Seu instinto lhe dizia que o imperador tinha alguma coisa dele, povo, na sua rudeza e na sua sinceridade semi-bárbara. O povo amou-o. Talvez tenha sido, antes da campanha demolidora e insidiosa, o homem de governo mais amado do Brasil. O povo das forças ocultas envenenou o coração do verdadeiro povo e com ele derrubou o imperador. Mas lá no íntimo, a surdina sempre viveu a afeição primitiva. Toda a impopularidade criada ficticiamente em volta de D. Pedro, pela intriga das forças ocultas, ajudada dos grandes erros que ele próprio cometeu, não conseguiu de todo apagar esse sentimento natural pelo homem das cavalgadas loucas e dos gestos teatrais. Então, nesse texto, o que se está falando? Está se falando de D. Pedro I. E está se falando, ao contrário de toda o que a história nos conta, que ele era amado pelo povo, que o povo se identificava com ele porque ele era rude e ele se envolvia com o povo, ele estava no meio de tudo e ele tinha aquela espontaneidade que o povo admirava, né? Então, muitos tentam nos incutir, muitas vezes, uma antipatia pela monarquia, por D. Pedro, principalmente, porque isso foi criado no intuito de destituir algo que é chamado, na sabedoria hiperbórea, de função régia. Função régia. O que é a função régia? É quando o povo identifica no seu governante algumas características próprias dele, povo, e o faz de forma espontânea. E nós falaríamos aí hiperboreamente, como sentem no sangue. Então esse governante é um governante carismático, é um líder carismático, que traz para si os anseios do povo. Então, nesse trecho, se diz que se sentia nele, o povo sentia nele a alma espontânea, borbulhante, generosa e protetora, a mão que se abria para dar com largueza, ou seja, era generoso, era um governante generoso. E ele também castigava sem subterfúgio. Então, ele era realmente alguém que o povo se
identificava, que o povo gostava e que o povo queria saber, né? E foi tirado do governo por as intrigas das chamadas forças ocultas, porque estava atrapalhando os planos. Se ele continuasse no governo e fez muitas coisas boas para o Brasil, quem quiser saber mais, procure saber as obras que foram feitas nessa época. Apesar de ser impulsivo e ter os seus problemas, ele fez muitas coisas boas. E ele era uma pessoa que o povo respeitava e gostava e amava. Então, quem envenenou o coração do verdadeiro povo foram as forças ocultas, que tinham planos aos quais D. Pedro I, o imperador, não fazia parte, não compartilhava. Então vejam que interessante, isso acontece muito em todos os países, e no Brasil não seria diferente, porque essas forças ocultas dominam o mundo, vários de diversos países, e principalmente a partir de Londres, a partir de Portugal, vieram para cá esse povo das forças ocultas. E com isso, a impopularidade dele foi criada por essas forças ocultas. Ou seja, se exacerbaram os defeitos que ele tinha, os erros que ele cometia, e as coisas que ele fazia de bem pelo povo, pela nação, foram minimizadas. E é o que a gente vê muitas vezes quando querem derrubar um governante, quando querem derrubar um mandatário, um líder. E muitas vezes esse é um líder natural, é um líder amado pelo povo, pela própria identificação, porque o povo identifica quem é espontâneo, o povo identifica quem está realmente agindo de uma forma natural e não artificial. Existe uma intuição no povo que vem pelo sangue, vem pela identificação carismática. E esse imperador, D. Pedro I, no caso, tinha essa identificação com o povo. Ele estava junto com o povo. E ele era uma pessoa amada pelo povo. Isso diz, não sou eu que estou dizendo, é Gustavo Barroso, que foi por 3 vezes presidente da Academia Brasileira de Letras, como eu já disse em outro vídeo. Não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Então nós temos que dar um crédito a esse lado da história que não é contado. Então muitas vezes eu mesma ouvia falar sobre a monarquia, que o Brasil seria melhor com a monarquia. Eu mesma não entendia por que certas pessoas diziam isso. E até imaginava, porque essas pessoas são descendentes da monarquia e vão ter algum tipo de privilégio. Mas não. É que essas pessoas podiam muito bem, comparavam muito bem aquele tempo com esse tempo em que nós estamos. Porque um monarca e um líder natural, ele se preocupa com o bem do seu povo. Um líder carismático, ele se identifica com o seu povo, ele quer que seu país cresça, ele quer que seu país se desenvolva. Nenhum rei, nenhum imperador, nenhum monarca quer que o seu país afunde, porque ele mesmo estaria afundando. Então eu fui compreender por que se falava da monarquia dessa forma. E está aí Gustavo Barroso nos dizendo que o povo, pelo seu instinto, dizia que o imperador tinha alguma coisa dele, povo, na sua rudeza e na sua sinceridade semi-bárbara, né? Então esse é um ponto muito interessante da nossa história e que pouco é tocado, pouco é falado. E quando se fala apenas das coisas negativas daquele governante, daquele imperador.
Então a história sempre nos é contada de uma forma parcial, visando denegrir um determinado governante, um determinado líder. Então isso acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece na Europa, aconteceu na Alemanha. Em muitos lugares a gente vê que as forças ocultas é que criam, intrigam e estabelecem até na própria história uma determinada forma de se ver um governante ou um líder de um determinado país. E o Brasil não é diferente. O Brasil não foi diferente. O Brasil também passou por isso e continua passando. Hoje mesmo a gente vê líderes que se identificam com o povo, no qual o povo ama, e no entanto, se não servem aos interesses dessas forças ocultas, eles são denegridos, eles são vilipendiados, não importa o que eles tenham feito ou o que eles façam de bom para o povo, né? Então o que interessa são os planos dessas forças ocultas, desse povo das forças ocultas, e não realmente o bem do povo. E principalmente se um líder começa a ter muito carisma e ser amado pelo povo e não está dentro dos planos desse governo oculto, vamos dizer assim, ele é tirado de cena, certo? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês analisem, que vocês pensem, porque depois nós vamos voltar e falar como que funcionam essas forças ocultas aqui, como que funcionavam no passado e como funcionaram, né, e continuam funcionando. Então, até um breve encontro, né? E a gente vai continuar falando sobre Gustavo Barroso. Tudo de bom? Até lá!